A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de apologética pelas Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos trazer algo muito importante para você. Hoje não vai ser uma refutação forte. Hoje é uma refutação forte contra as heresias protestantes. Nem todas as heresias protestantes, mas um grande número de hereges, de heresias. E também a teologia da libertação. Uma questão que é, vamos dizer assim, não entre nós, mas eu já vi católico também, porque é católico com pensamento teísta. A não existência do inferno. Se nós formos pegar em toda a Sagrada Escritura, vai falar muito mais. Se nós formos pegar em toda a Sagrada Escritura que fala do inferno, nós vamos encontrar, meus irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer, nós vamos encontrar mais de 200 versículos que falam na existência do inferno. Só no Evangelho de São Mateus fala 19 vezes na existência do inferno. Agora, hereges pegam as várias formas de falar do inferno e eles transformam aquilo em algo literal. Não, isso não está falando do inferno, isso não sei o que e tal e coisa. Eu quero pegar com você alguns versículos. Nós não vamos pegar todos os 19, mas nós vamos pegar alguns versículos no Evangelho de Mateus, só de Mateus. Por exemplo, meus irmãos, dos 4 evangelistas, quem mais falou no Espírito Santo foi João, evangelista, o Evangelho Teológico de João. João fala 18 vezes no Espírito Santo. O segundo evangelho que mais fala no Espírito Santo é São Lucas. Fala 16 vezes no Espírito Santo. Mateus, se não estou enganado, Mateus fala 2 vezes e Marcos fala 3 vezes no Espírito Santo. Veja a diferença. Então o Evangelho de Mateus é o que mais fala na existência do inferno. E eu vou provar aqui, nós vamos quebrar as heresias protestantes que diz que não existe inferno. Justamente com os teístas, né? Essa turma aí da teologia da libertação que diz que inferno não existe. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Vamos ver se o inferno existe ou não. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Só no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 12. Põe na tela, diretor. Mateus 3, versículo 12. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. Esse celeiro aqui é o céu. O trigo são os membros da igreja. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Volta para mim, diretor. As palhas são os que não prestam. São os que não serviram ao Senhor. São os que estão fora da barca. Então, Jesus usa de alguma maneira, de modo literal, para falar na existência do inferno. Naquele tempo existia o quê? A palha e o trigo. Hoje existe o quê? O milho. Você olha hoje para a espiga, né? Você olha a palha da espiga e você olha o caroço, o grão do milho. Então, se fosse hoje aqui, Jesus diria: a semente será colhida, guardada no celeiro, e a palha jogada num fogo. Mas veja que a Sagrada Escritura diz um fogo inextinguível, quer dizer, um fogo que não se apaga. Esse fogo aqui que a Sagrada Escritura está falando é o inferno. Só que eles pegam isso aqui e transformam nas suas maquinações maquiavélicas, satânicas e diabólicas, para dizer que isso não está fazendo referência ao inferno. Meus irmãos, não para por aí não. Se nós formos mais para frente, para o capítulo 5, versículo 28 e 29, olha o que está escrito. Põe na tela, diretor.
capítulo 5 de Mateus, versículo 28 e 29. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Se teu olho, olha o 29, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros do que teu corpo todo ser lançado na geena. Volta para mim, diretor. Presta atenção. Muitas das vezes a Sagrada Escritura vai mostrar para nós o termo Hades, Sheol, Geena. Nós sabemos que Hades era onde eram sacrificados os filhos ao deus Moloque. Era um lugar, se nós pegarmos o livro de Reis, nós vamos ver que o rei Manassés sacrifica seus dois filhos ao deus Moloque, lá num vale, que depois isso vai ficar conhecido como Hades, né? E depois isso mais tarde vai ser o próprio lixão de Israel. Mas para mostrar que era um lugar de fogo, um lugar de tormento, para mostrar que o inferno é lugar de fogo, é um lugar de sofrimento, era ali que era queimado os filhos, né? Sacrificado os filhos ao deus Moloque. Para mostrar do mesmo jeito é o inferno. E acontecerá nesse momento com as almas, mas no dia do juízo final vão sofrer de corpo e alma eternamente no inferno. Um exemplo, o livro do Apocalipse descreve como lago esse inferno. A profecia de Daniel também vai dizer, e de diante dele saía um lago, né? É o sofrimento onde o próprio Satanás junto com as pessoas vão sofrer por toda a eternidade. Então vejam, meus irmãos, em outras traduções aqui em Geena está inferno, tá? Nós estamos pegando, você está vendo aí com a tradução da Virgem Maria, mas em outras traduções não está Geena, está inferno. Nós somos mais para frente para o capítulo 8, versículo 12. Veja só, capítulo 8, versículo 12. Põe na tela, diretor. 8 de Mateus, verso 12. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja aí. Volta para mim, diretor. Veja. Enquanto Jesus está dizendo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ele está fazendo referência aos judeus. Porque Jesus veio para os judeus. Os preferidos eram os judeus, mas o rejeitaram, né? Você sabe disso. Melhor do que eu. Aí Jesus disse, então esses filhos do reino que rejeitaram, que eram tidos como filhos do reino, como os filhos da promessa, como o povo do Messias não o aceitaram, então vai ser jogado aonde? No fogo do inferno. Veja como é que diz aí, ó. Será lançado nas trevas exteriores. Aí. Onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. O que é que significa choro e ranger de dentes? Sofrimento pesado, meu querido irmão, minha querida irmã. Então isso são passagens que falam do inferno. O que é o inferno? Né? Eu acho que Jesus foi bem claro na parábola do rico e Lázaro, quando o rico se queimava nas chamas do inferno. Aí eles pegam, né? Essas pessoas, essas seitas, juntamente com a teologia da libertação, fazem uma carapaça ali, formam aquela mordaça e colocam nas pessoas, para mostrar para as pessoas que não existe o inferno. No momento em que elas dizem que não existe o inferno, então quer dizer que você pode adulterar. É por isso que Padre Telista diz que quem está em adultério pode comungar, quem está em fornicação pode comungar, quem está na cachaçada pode comungar, quem está na vida errada, assaltando, matando gente pode comungar. Para os padres telistas é assim. Porque não existe inferno, pode fazer o que quiser de sua vida. Agora eu faço igual o irmão Eudes. E por que eu estou perdendo tempo aqui e eu não estou nisso se não tem inferno? Por que eu estou perdendo tempo gravando esse vídeo se eu não estou aí me prostituindo, traindo minha esposa? Não existe inferno. Então pode adulterar, pode fazer tudo no mundo. Não é isso que a teologia da libertação ensina? Não vá por esse caminho, senão você vai direto para lá. Você, agora eu faço igual o irmão Eudes. Você está com um pé lá e o outro andando para lá. Faça isso não. Estuda a doutrina da igreja, não vá por padre não. Nós estamos no tempo aonde, meus irmãos, não deve se ouvir qualquer padre não. Tem que conhecer a doutrina da igreja, tem que estudar a doutrina da igreja, porque quando fala heresia, você sabe. Isso é heresia.
Entende? Você acha que para só por aí? Nós vamos para o capítulo 18, versículo 8 de Mateus, olha só. 18 de Mateus, versículo 8. Põe na tela, diretor. Mateus, capítulo 18, versículo 8. Diz assim: Por isso, se tua mão e teu pé te fazem cair em pecado, corta-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo e manco, de que tendo os 2 pés e as 2 mãos e seres lançado no fogo eterno. Continua, vamos botar o verso 9 também, que no verso 9 também fala, diretor, vamos lá. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o, lança longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, de que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. Volta para mim, diretor. Veja aí. No versículo 8, fala fogo eterno. No versículo 9, que são as últimas palavras, fala no fogo da hiena. Quer dizer, fogo do inferno. Meus irmãos, vocês estão vendo essa Bíblia nova aqui da Ave Maria. Essa Bíblia que eu estou com ela é a Bíblia nova da Ave Maria. Foi uma falta de atenção minha. Era para mim ter pegado a Bíblia antiga da Ave Maria que eu tenho. Olha só, a Bíblia antiga da Ave Maria, você ainda vai encontrar o termo inferno. Essas Bíblias novas da Ave Maria, deixa eu falar uma coisa interessante para você. Essas Bíblias novas da Ave Maria estão tirando o termo espiritismo, já tiraram, e colocaram necromancia no lugar. Estão tirando o termo inferno, colocando hiena, estão colocando Hades, estão colocando fogo eterno, estão tirando o termo inferno. Sabe por quê? Porque a editora Ave Maria está sofrendo uma pressão pesada da teologia da libertação para tirar, para modificar a Bíblia. Todas as outras Bíblias católicas estão adulteradas, são versões telistas da CNBB. A Bíblia que não fala o termo inferno, ela está adulterada. Está adulterada. Ah, irmão, mas conhecia inferno? Conhecia, nós estamos falando do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento não aparece o termo inferno, tudo bem. Não era conhecido, mas o inferno Deus se conhecia através de Jesus Cristo. Só Mateus fala 19 vezes no inferno. Jesus fez conhecer o Pai, que não era Pai no Antigo Testamento. Era Yahvé. Deus só conheceu o Espírito Santo, que não era conhecido no Antigo Testamento. Era chamado de mão de Deus, óleo da unção, azeite perfumado e outras semelhanças. Orvalho do Hermon. E o inferno. E Satanás, que não era conhecido no Antigo Testamento, e o inferno. Jesus dá tudo a conhecer no Novo Testamento. Tudo isso nós temos. Então a Bíblia que não traz o termo inferno no Novo Testamento, exceto Apocalipse, não está correto. Eu estou aqui, vou estar mostrando para você. Eu não sei se é o aplicativo que está aparecendo aí na tela, não sei se ele está inferno, mas nessa Bíblia aqui está aparecendo hiena, está aparecendo fogo eterno. Não tiraram o termo inferno. Bíblia nova da Ave Maria, vou te falar o ano dela. Edição Claretiana 2010. Irmão, fala como é que eu faço para adquirir uma Bíblia antiga da Ave Maria. Você tem que comprar 2006 para trás. 2006 para trás. Porque a teologia da libertação está cada vez mais crescendo. Meu irmão, daqui uns dias essa Bíblia vai estar uma telista pura. Porque daqui a pouco vão tirar o termo penitência que tem nessa Bíblia e vão colocar conversão no lugar, como está na CNBB, na Bíblia da CNBB, está na Bíblia até a lista da pastoral, está em outras Bíblias. Tiraram o termo penitência e colocaram conversão no lugar. O povo não sabe mais o que é penitência. Ou seja, gestos lindos na missa de piedade penitencial, que era você no ato penitencial se colocar de joelho para pedir perdão pelos teus pecados, batendo no peito. Até ela disse: não precisa ficar de joelho mais não, nós vamos cantar louvor no ato penitencial. E tem missa por aí que até forró no ato penitencial, as velhas se agarram com os velhos, é só na sola da bota dançando aí um forró. Isso é uma desgraça, uma coisa dessa, rapaz. Entende? Toda consagração eucarística, o sujeito de joelho. Até começar a oração por Cristo, com Cristo em Cristo. Ali é a hora que se levanta.
Não, o povo se ajoelha e depois se levanta, não passa 5 segundos de joelho. Na bênção final todo mundo se ajoelha, mas até ela disse, não precisa mais ficar de joelho. Na bênção final todo mundo ficava de joelho para receber a bênção, até ela disse, não precisa ficar de joelho. E tem padre tealista que nem diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Diz assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nem diz isso, meus irmãos. Veja que situação pesada desses padres tealistas. Como diz o nosso professor Rubens, a coisa tá feia na nossa igreja. Mas vamos para o que importa. Vamos para o capítulo 22. Não é? Capítulo 22. 22, versículo 13 e versículo 14. Mateus 22, 13. Espera aí. Só o versículo 22. Versículo 13. Capítulo 22, verso 13. Na tela, diretor. 22 de Mateus, versículo 13. Só o verso 13. Que no 14 não fala não. Verso 13, aí ó. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, por que a teologia da libertação e algumas seitas protestantes afirmam que não existe um inferno? Para que você possa fazer tudo o que não presta nessa vida. Lembra de Garabandal, que a Virgem Maria disse em Garabandal? Que muitos padres e bispos estavam no caminho do inferno e ia levar muita gente? Essas pessoas que hoje estão comungando aí juntas, eu que o diga, eu só distribuía quando era ministro da Eucaristia para pessoas que vivem em pecado pesado, era para adúltero e forniqueiro. Por isso que eu renunciei ao ministério de ministro da Eucaristia. Porque toda vez que eu entregar Jesus para um adúltero, que eu sei que eu conheço a vida deles, que até parentesco por longe tem, Jesus dizia, quem me entregou a ti tem pecado maior. Eu estava entregando. Porque se eu conheço, se você não conhece, você não está pecando. Porque você é falta de conhecimento. Você está entregando Jesus Eucarístico, presente, vivo e real na Sagrada Eucaristia, para pessoas que você não conhece. Agora, se você conhece e você sabe que Deus não entra em casa suja, então, meu irmão, você está pecando. Por isso que Jesus disse isso a Pilatos, quem me entregou a ti tem pecado maior. Então, toda vez que eu distribuir Jesus para um adúltero, para uma adúltera, vinha isso na minha cabeça, vinha isso no meu coração. Quem está me entregando a ti tem pecado maior. Eu, no caso, estava entregando. Por isso que eu renunciei. Por quê? Porque nossos padres, meu padre, com tantos outros, são padres tealistas, que eles dizem assim, olha, o único erro, o único pecado é não ajudar os pobres. O único pecado, a pessoa só não pode ficar sem comungar. O outro padre falecido da nossa paróquia, ele dizia assim, você estando em pecado mortal, você pode comungar. Veja o que ele dizia. Depois, se você quiser se confessar, se confessa. Veja o que eles ensinam. Veja o que eles ensinam. Então isso é uma tristeza. Porque eles não levam o evangelho verdadeiro, não pregam a conversão para as pessoas, a mudança de vida, sair do pecado, sair das garras de Satanás, não. Aí eles querem fazer o quê? Eles fazem o que São Paulo disse em 1 de Coríntios 11, 28 a 30. Quem come do corpo do Senhor sem considerá-lo, ou seja, em estado de pecado, que nessas pessoas está comendo e bebendo a sua própria condenação. Toda vez que uma pessoa, que ela sabe que vive junta, ela sabe que vive amaziada, está comungando, ela está se condenando aos quintos dos infernos cada vez mais. O verso 30 é impressionante que Paulo diz, por isso que muitos já morreram, ou seja, muitos foram condenados, outros estão doentes. Ou seja, o que significa, irmão Fábio, doentes? A caminho do inferno. Então os padres telistas, eles estão alargando para as pessoas o caminho do inferno. Então só pode que eles tenham que negar o caminho do inferno para que todas as pessoas em estado de pecado possam comungar. Você está compreendendo a gravidade da coisa?
Você está entendendo aqui? Eu vou mostrar 12 versículos, 12. Mas 19 vezes Mateus fala no inferno. Porque Mateus é apóstolo, Levi de Jesus. Ele escreve o que viu Jesus pregar. Você está entendendo, meus irmãos? A gravidade da coisa e o prejuízo para as almas. Não para por aí não, tem mais, viu? Vamos lá. Vamos para Mateus capítulo 23, verso 33. Agora aqui está o pé da letra. Aqui não há adulterado ainda não, vamos lá. Capítulo 23, verso 33. Põe na tela, diretor. Tudo no Evangelho de São Mateus, tá? Vamos lá, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Olha aí. Veja só. Outra vez. Serpentes, raça de víboras. Isso aqui Jesus está falando com esse esteelista, ó. É tão atuante hoje, meus irmãos. Esse versículo para os esteelistas. Como escapareis ao fogo, ao castigo do inferno? Volta para mim, diretor. Veja que aqui aparece ao pé da letra, inferno. Que era para aparecer nos outros também. Aparecer nos outros também. Esse negócio de colocar a Bíblia na nossa linguagem, atualizar para a nossa linguagem, é uma carta do diabo. Isso é um disfarce de Satanás. Esse negócio de colocar, vamos atualizar, vamos fazer umas traduções na nossa língua para ser mais acessível, para entender. É para adulterar, rapaz. Eles usam o termo linguagem fácil, ou linguagem de hoje, ou uma linguagem acessível. Isso é um engodo de Satanás. É para adulterar as Sagradas Escrituras. É para adulterar as Sagradas Escrituras. Não caia nessa. Um irmão chegou nos comentários de um vídeo meu e disse... Eu cheguei nas Paulinas e disse... Tem jeito de me arrumarem uma Bíblia aí? Que seja numa linguagem bem acessível, que possa entender uma espécie assim, na nossa língua hoje, para entender que a Bíblia é tão difícil. Aí disse, temos um ideal para você. Trouxeram a linguagem de hoje protestante, vendida pelas Paulinas. Só tem um livro mais adulterado que a linguagem de hoje protestante, a das Testemunhas de Jabá. O Testamento Novo Mundo. É a mais adulterada das protestantes, a linguagem de hoje, vendida pelas Paulinas. Já denunciei aqui no canal, trazendo vários vídeos mostrando o quanto de adulteração tem. Mas os bispos teelistas foram lá e deram imprimatur. Ela circula hoje nas pastorais, nas paróquias. Né? As catequeses para as crianças que vão fazer a primeira comunhão, para o pessoal que está se preparando para a confirmação, estão ensinando com ela, com essa Bíblia teelista. Aí a fusão da teologia da libertação com o protestantismo. Já não chega essa pastoral adulterada e a própria Bíblia CNVB. Aí o irmão disse, eu vou comprar a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém antiga, eu tenho um colega de missão que tem antiga, muito boa. Por sinal, a antiga. Mas a nova está toda adulterada, do A a Z. Toda adulterada. Só tem uma Bíblia que ainda contém os textos originais e a Ave Maria antiga, de 2006 para trás. 2006 para cima, meu irmão. A que você arrumar vai estar como essa aqui. Vão tirando o termo inferno. A linha Marcos 1, 14, ainda se encontra, ainda nas novas, ainda encontra o termo penitência, mas daqui a pouco vão trocar por conversão. Tirar o termo espiritismo lá do capítulo 20, versículo 6, também do capítulo 19, versículo 31 de Levítico. Tirar o termo espírita, colocaram necromancia. E assim vai as adulterações. Ou seja, a teologia da libertação, ela ataca em todos os cantos, em todos os pontos da fé. Ela chega a ser pior do que uma heresia. Porque se você pega as heresias que a igreja enfrentou, eles atacavam em um ponto da fé católica, em um ponto. Por exemplo, o arianismo que dizia que Jesus
não era Deus, né? Você vê já a testemunha de Jabá e outras seitas que diz que Jesus não é Deus. Pronto, ele atacava esse ponto da fé. A igreja afirma piamente que Jesus é Deus. O arianismo não. Mas a teologia da libertação ataca tudo dentro da igreja. Ataca os dogmas, os sacramentos, ataca tudo de um modo geral da fé cristã, da doutrina, da sã doutrina. Pior do que uma heresia. Ela destrói tudo. Está destruindo tudo por dentro. Por isso que está se levantando chamados grupos de resistência à teologia da libertação. O Bernard Kuster levantou isso no Brasil. E o que é pior, meus irmãos, que o que é que acontece? Padres estão formando em paróquias, em capelas, pessoas na teologia da libertação, para que outros padres que venham naquela paróquia, se forem conservadores, eles são treinados, adestrados, como cachorrinho, como papagaio, para que inventem um monte de mentira. Olha aí, esse padre tradicionalista do Rio de Janeiro pegou 14 anos de prisão. Mentiram, né? Mentiram que ele assediou Coroinha, mentira. Olha, Dom Alberto Taveira, né? O que foi que fizeram com ele? Então, os bons padres, o bom clero, vai ser atacado por todos os lados pela teologia da libertação. Para que eles sejam tirados de campo, para que eles sejam tirados da igreja. Para que a teologia da libertação cada vez mais tenha livre acesso de conquistar uma minoria de católicos ainda fiel à doutrina. E aos valores doutrinários. Você está compreendendo? A teologia da libertação é uma desgraça que corrói. Ela é uma maldição das trevas que corrói tudo. De todas as maneiras eles usam, de todas as artimanhas de Satanás para destruir os verdadeiros católicos. E destruir a moral judaico-cristã. Né? Olha para esse padre lá, Júlio Lancelotti de São Paulo, né? Telista, apoiador da comunidade LGBT e de tudo que não presta. Olha a campanha da fraternidade, o que foi redigido os documentos por uma pastora da seita luterana, aonde a teologia da libertação governa essa seita luterana. Toda entregue, uma pastora abortista, uma pastora, né, que apoia a comunidade LGBT. Você está compreendendo? A coisa é mais séria do que eu e você podemos imaginar. Porque a teologia da libertação é tão pesada que você não sabe os próximos passos que ela vai dar. E agora eles colocaram o papa dela no governo desse país. Agora a coisa vai ficar pior, viu? Porque esse sujeito aí que foi eleito, os padres conservadores vão ver o que é bom para tosse. Ele já ameaçou os padres conservadores. Então a coisa tá feia, meu irmão. Vamos continuar aqui que tem mais verso. Vamos para o 24, verso 50. 24, verso 50. Aliás, verso 51. Mas para entender melhor, temos pegado os 50. Põe na tela, diretor. Capítulo 24, 50 e 51. O Senhor Deus virá em um dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. 51. E o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Volta para mim, diretor. Veja. Destino dos hipócritas. Qual é o destino dos hipócritas? O inferno. Você pega Apocalipse 21:8, que serão lançados, que é a segunda morte, o lago de fogo. Ali está dizendo as pessoas que vai para o lago de fogo. Você pega Gálatas capítulo 5, versículo 19, ali está dizendo os pecados que não deixam entrar no céu. E assim vice-versa, meus irmãos. A Bíblia está cheia, os apóstolos alertaram com a questão de pecado, porque os pecados levam para o inferno. Entende? Destino dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentro. Está fazendo referência a quem? Ao inferno. Como não existe?
A teologia da libertação, ela pega a Bíblia, o catecismo dela pastoral, joga na mão do povo e diz, vai lá para a comunidade lá. O que vocês entenderem da Bíblia está entendido. É igual heresias protestantes que interpreta de sua maneira. Não precisa de magistério. Quem é da teologia da libertação que fala em magistério da igreja? Nenhum. Nem é o primeiro. Cuidado, irmãos, que tem umas pessoas que dizem assim, olha, o padre Telê está falando da confissão. Ele fala da confissão, mas ele não fala a centralidade da confissão. Ele não sabe a origem da confissão. E se sabe, não diz. É uma confissão mascarada que eles falam. Porque até mesmo se não tem pecado, para teologia da libertação, para que confissão? Padre Telista não gosta de confessar. Às vezes vai confessar na marra, né? Pois é. Não para por aí não, hein? 25, verso 20. Verso 20. Vamos ver se é isso mesmo. Não é, verso 20. É mais na frente, não é o verso 20. É na palavra dos talentos, mas eu vou caçar o versículo para vocês, tá? Veja só. É o verso 30. Eu coloquei verso 20, então eu errei. Aqui na minha colinha é o verso 30. 25, verso 30. Põe na tela, diretor. Esse é para aquele que enterrou o talento, olha só. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Volta para mim, diretor. Aquele pregador católico, Ironício Pudari, da renovação carismática, ele é engraçado. Ele disse que não vai banguela para o inferno. Porque diz que toda vez que na Bíblia está apresentando que lá tem choro e ranger de dente. Quem vai para o inferno é só quem tem dente. Tirando uma onda, né? Mas sempre um modo de falar. Quando a pessoa... Eu já vi uma pessoa dar um ataque de epilepsia, cair no chão aos meus pés. Ela começa a ranger os dentes assim, chega a dar uma gastura em você. Rangendo os dentes assim e saindo aquela baba pela boca, né? E os dentes rangendo assim, como tá se quebrando os dentes assim, arranhando um do outro. Chega a dar aquela gastura, aquela agonia. Misericórdia. E para nós encerrarmos, meus irmãos, também no versículo 41 e no versículo 46. Vamos ver se não está errado também, né? Prestar atenção aqui. 41, tá certo, vamos lá. Põe o verso 41 na tela, diretor. 25, 41. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e os seus anjos. Volta para mim, diretor. Aí, veja. Destinado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno é o inferno. Que é onde diz que os primeiros a inaugurar o lago, que é outro inferno, pior do que o inferno de agora, porque o inferno de agora é o que sofre as almas, e o inferno de agora vai ser revestido por um inferno pior, chamado de lago de fogo, onde sofrerá com corpo e alma. Agora só sofre a alma, mas o lago que narra o Apocalipse sofrerá, presta atenção, sofrerá de corpo e alma. Todos vão ressuscitar. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz, né? Tá até ali embaixo que eu coloquei a referência para falar no final, mas eu vou falar agora. Já estamos no final. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então o livro do Apocalipse diz que serão lançados no lago de fogo juntamente com o demônio de todo o inferno, onde já estava a fera e o falso profeta. Os falsos profetas, a teologia da libertação e toda a heresia protestante são os primeiros a inaugurar o lago de fogo juntamente com a fera, que é justamente o anticristo, a fera que há de governar o mundo, né? Os primeiros a estarem no lago de fogo. O inferno, veja, o lago de fogo é o inferno
muito mais pior do que o inferno de agora, onde estão penando as almas. Você está entendendo? Porque essas almas que estão lá, elas vão ressuscitar, voltar para os seus corpos, para ir com os seus corpos para o inferno pior, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, condenação eterna. Olha o verso 26, ó, que é o último. Põe na tela o verso 26. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Volta para mim, diretor. Justamente o que diz Daniel 12:2. Uns ressuscitarão para ir para a vida eterna, e outros ressuscitarão para ir para a condenação eterna, para o lago de fogo, para o inferno. Então, meus irmãos, está aqui esse trazendo. Tem mais dentro do Evangelho. São 19 versículos no Evangelho de São Mateus. Mas eu trouxe esses 12 para vocês entenderem a gravidade da coisa, certo? Então, meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva, comente, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.